Tudo bem com vocês? Estou de volta, professora Nilda, com mais uma aula de matemática. Hoje vamos tratar sobre perímetro e área de polígonos. Nossa atividade está na página 165 a 167. Para isso, temos que recordar o que é perímetro. E perímetro é a linha de contorno de uma figura geométrica, mas também perímetro é o contorno que limita qualquer espaço, por exemplo, o terreno de nossas residências. Os muros que cada casa contém é o contorno que limita o espaço de cada família. Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Neste caso aí, nós temos uma figura com 2 centímetros de comprimento e ele tem 3 centímetros de largura. Então, para calcular esse perímetro, basta somar todos os lados. Quais são esses lados? 2, 3, não apareceu nenhuma informação e acima também não apareceu nenhuma informação. Mas será que esses lados que não foram registrados têm algum valor? Vejamos. Olha a minha setinha apontando para cima. Ele está mostrando que lá em cima a largura é a mesma dos 3 centímetros aí embaixo. Então, lá em cima é um paralelo. Então, ela tem a mesma medida. A mesma coisa aconteceu com as laterais. Embora uma não apresentou o valor, mas ela apresenta a mesma medida. Então, perímetro é a soma dos lados. Ainda que não apareça o valor, nós temos que observar a medida, o tamanho, se é proporcional ao paralelo. Quanto à área, basta a gente multiplicar. Multiplica a altura vezes a largura e já vamos ter aí o resultado dessa área. O que é a área? É a parte interna, é a parte que está dentro desse espaço, que está dentro do contorno. A questão 3, ela é desafiante e esse desafio é para vocês. Acabamos de ver que para descobrir uma área temos que multiplicar a altura vezes a largura. Nesse caso, ele tem uma parede que tem 5 metros de largura e 3 de altura. Qual seria essa área? Quanto que dá 3 vezes 5? Pense aí. Só que ele quer usar esses paletes, mas não apenas um palete nessa parede. Ele quer usar 10. Então, é só você multiplicar 1,20 vezes 10. Professor, essa conta é difícil? Claro que não, querido. Isso é um número racional, ele tem vírgula. E se é multiplicado por 10, basta fazer o deslocamento da vírgula. Você observa, o 10 tem quantos zeros? Apenas um. Então, a vírgula vai deslocar para a direita uma casa. E você já vai descobrir o valor. Agora, compare as áreas. Quanto deu a multiplicação da parede? 3 vezes 5. Quanto deu a tua multiplicação dos paletes? 1,20 vezes 10. Os paletes, pelo valor que deu, vai dar dentro da parede? Analise, responda. Agora temos o perímetro da malha quadriculada. Como é que se dá esse perímetro? Lembrando, perímetro é esse contorno, por isso que ele está mais destacado. E quando é numa malha quadriculada, nós temos que somar cada lado desses quadradinhos aí. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro dessa figura na malha quadriculada seria de 20 centímetros ou 20 metros, de acordo com a medida padrão que a questão trouxesse para a gente.
A questão 5, ela traz para vocês aí 3 triângulos. Nesses triângulos foram registrados medidas, só que tem 2 itens mais sérios para você responder. O primeiro é que você tem que classificar esses triângulos. E temos que lembrar que o primeiro triângulo que nós temos aqui para apresentar é o equilátero. É aquele que apresenta os 3 lados iguais. Então, você vai olhar a sua questão. Qual dos 3 é um triângulo equilátero? O 1, o 2 ou o 3 que tem na tua atividade? E aí você vai classificar. Aqui eu tenho o isósceles, que é o triângulo que apresenta apenas 2 lados com a mesma medida. Observe a tua atividade, questão 5. Qual é o triângulo que apresenta apenas 2 lados com a mesma medida? O 1, o 2 ou o 3? O que eu tenho aqui, o próximo, é o escaleno. E o escaleno é aquele triângulo que os 3 lados têm medidas diferentes, são valores totalmente diferentes. Tem algum triângulo com essas características? Então, registre. E para a letra B, você vai precisar calcular o perímetro. Como é que se calcula perímetro? Somando todos os lados. Então, calcule felicidade. Vamos à próxima questão. Temos mais uma vez a malha quadriculada, só que agora é para a área. Quando nós temos uma figura numa malha quadriculada, nós temos que somar os quadradinhos. Agora é a parte interna, é a parte de dentro. Quantos quadradinhos nós temos aí? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, se essa fosse uma questão, você iria dizer que essa figura tem uma área de 21 metros quadrados. E se a questão viesse em centímetros, seria 21 centímetros quadrados. Porém, na tua atividade, não tem uma figura assim com essa perfeição, mas tem uma figura com a presença de triângulos. Triângulos? Sim, triângulos. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que quando você for calcular os quadrados, você tem que perceber que quando você junta 2 triângulos, você forma um quadrado. Então, você tem que fazer essa observação para que o cálculo da área saia perfeitamente. E isso é com você. Lembre, 2 triângulos formam um quadrado. Mas teria outra forma de calcular essa área? Sim. Lembra que lá no início nós falamos que área também é calculada multiplicando? É só multiplicar a altura vezes a largura? Olha só. Nós poderíamos primeiro contar quantos quadradinhos temos na vertical. Depois a gente verificava quantos nós temos na horizontal. Nós temos 7 na vertical, 3 na horizontal, era só multiplicar. 7 vezes 3, 21. E estaria tudo aí definido. A área deu 21 metros quadrados. O mesmo valor de quando a gente somou todos os quadradinhos. A estratégia foi dada, você escolhe a sua alternativa. Eu também indico que, se você quiser, como as figuras não têm uma formação perfeita, que você possa somar rapidamente, que você possa traçar com o seu lápis e a régua os quadrados, e assim você terá uma visão melhor. E por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima!